E agora, nós caminhamos para a nossa última apresentação, mas antes quero só dar um aviso para aqueles que estão aqui, ao vivo e tiver o carro no estacionamento, pode passar na recepção, tá, logo ali na entrada que tem um desconto, né, dá para carimbar e a gente, gosta de todos os descontos possíveis. Vamos lá, então, quero, né, convidar aqui para falar sobre impactando milhões através da preparação do jovem no mercado. Olha que tema incrível. Quero convidar a Bárbara Lima, mentora no Mulheres no Comando. Vamos lá, Bárbara, vem para cá, que coisa boa, satisfação em te receber. Tudo bem? Tudo bem, gente. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Na verdade, vou falar sobre diversidade, equidade e inclusão nas organizações hoje, né? Não sei se está todo mundo animado, já é a última palestra do dia, né? O último evento do dia, energia. Não, sem problema, não tem problema nenhum. Vamos lá. Vou começar com vocês fazendo um aquecimento aí na casa de cada um, né? Ou aqui quem está com a gente. Eu queria que vocês olhassem para mim agora. Antes de eu me apresentar, antes de eu falar qualquer coisa, eu queria que vocês olhassem para mim e pensassem assim: de onde será que eu vim? Quantos anos será que eu tenho? Será que eu sou formada? Em que curso será que eu sou formada? Será que eu sou de São Paulo? Será que eu tenho filhos? Será que eu sou casada? Queria que vocês fizessem esse exercício por alguns segundos aí e pensassem qual é a minha origem? Quais são essas perguntas? Depois que vocês pensarem, vou trazer um gabarito aqui para vocês. Vamos lá. Respostas. Então, eu sou de São Paulo, sou da Vila Prudente, tenho 28 anos, sou publicitária e mãe da pequena Ágata, de 3 anos. Então, como eu falei, tenho 28 anos, né? Fiz publicidade e propaganda na PUC, de 2012 a 2015. Comecei minha vida profissional em 2012, sempre na área de marketing e vendas, né? Comecei pela Pfizer, depois fui para a Câmara Americana de Comércio, na JTI, Loft, na Loft. Minha última experiência foi no Instituto Coca-Cola Brasil, com inclusão produtiva de jovens, né? Em 2018, tive minha filha, né, a Ágata. E em 2019, quando eu estava na Loft, eu comecei minha jornada de diversidade, equidade e inclusão, né? Foi lá onde eu tive meu primeiro contato com esse assunto e foi onde eu comecei a me desenvolver para ter conteúdo para poder falar sobre diversidade, equidade e inclusão. Já participei de vários eventos, matérias, enfim. E aí, guardem essa primeira dinâmica de aquecimento, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Hoje eu queria falar um pouquinho para vocês de qual é a importância da diversidade, equidade e inclusão dentro de uma empresa, né? Acho que a gente tende a ir para um lado de responsabilidade social. A gente fala sobre como o micro pode impactar o macro, né? Como as pequenas empresas, as grandes empresas, trazendo equidade, diversidade, inclusão dentro dessas empresas, a gente pode acabar afetando ambientes maiores, né? A sociedade como um todo. Mas quando a gente fala em empresas, naturalmente a gente vai falar sobre qual é o grande benefício disso para a empresa, né? Então, eu trouxe aqui algumas vantagens, que é o aumento da criatividade nas organizações, a variedade de perspectivas sobre o negócio, né? Conforme você tem pessoas diferentes dentro da sua organização, naturalmente você vai ter perspectivas diferentes dessas origens, né? Melhorias no clima organizacional, porque é natural que quando você tem pessoas diferentes, você vai ter pessoas semelhantes também. E aí é muito mais fácil a sensação de pertencimento, você melhora aquele clima organizacional. Maior possibilidade de lucro. Essa pesquisa da McKinsey aparece muitas vezes nas matérias de diversidade e inclusão, que mostra que as empresas com esse tipo de implementação têm 30% de chances de lucrarem mais, né? E o employer branding, né? A imagem da empresa na atração de talentos. Se você é uma pessoa de um grupo minoritário, por exemplo, e você vê uma empresa que está trabalhando isso, está implementando processos de diversidade, equidade e inclusão, você se sente mais atraído por trabalhar naturalmente nessa empresa, né? Eu costumo dividir esse conteúdo em 7 etapas, né?
Então, a gente vai desde a preparação do ambiente, revisão da cultura, criação de políticas e hábitos inclusivos, recrutamento e seleção, capacitação constante de todas, construção de indicadores e políticas de retenção. Hoje a gente vai falar especificamente sobre recrutamento e seleção, né? É uma das etapas que mais vem na cabeça quando a gente fala sobre implementar processos de diversidade, equidade e inclusão. A gente já pensa direto, então como que eu vou contratar mais pessoas, né? Não é só isso, eu vou trazer um pouquinho sobre esse assunto com vocês, mas vamos dar uma olhadinha de forma mais profunda em recrutamento e seleção, né? Então, recrutamento e seleção é feito desde o começo de qualquer organização, né? Então, nessa etapa, é muito importante que vocês já avaliem, assim, quais são os hábitos que levaram a não ter um cenário diverso na minha empresa. O que eu preciso fazer, né? O que eu já fiz no passado que não foi efetivo até o momento? E aqui também é muito importante a gente ter o apoio da liderança, tá? Independente se você tem recrutamento descentralizado ou centralizado no RH, é muito importante você ter esse alinhamento de implementação de cultura de diversidade, equidade e inclusão com as lideranças. Então, eu trouxe, assim, 2 momentos de cada parte, tanto de recrutamento quanto de seleção. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, qualquer coisa vocês me falam. Então, perdão. Então, o que é importante aqui? Como eu falei, alinhar esses objetivos com as lideranças. Por que eu falo isso? Porque, de qualquer forma, sendo o recrutamento centralizado ou descentralizado, você vai precisar em algum momento que o candidato passe em entrevista com esse gestor. Então, é importante que você alinhe com o gestor os objetivos de por que a gente está implementando, por que eu quero uma empresa diversa e inclusiva, qual é a importância, o que vai mudar, o que realmente vai impactar na sua área, de você, ao invés de você contratar alguém que você já conhece, que estudou com você na faculdade, que outra pessoa do seu time indicou. Qual é a importância da gente abrir esse processo? Alinhe esses pontos com os gestores, com as pessoas que vão liderar esses candidatos, né? Em segunda dica, né? Não em segundo lugar, efetivamente, mas um outro ponto é que vocês validem se o que é solicitado naquela vaga realmente faz sentido para aquela vaga. É necessário, por exemplo, é necessário que um atendente de fast food fale inglês fluente? Não é necessário, né? Então, eu acho que tem algumas tônicas que a gente costuma ver em empresas, por exemplo, o inglês fluente, né, ou qualquer outra língua, que muitas vezes nem é necessário. Então, é importante que você faça essa revisão e seja muito prático, assim, né? Não fique aumentando. Seria muito bom se tivesse feito um curso de um software que só existe na Índia, por exemplo. Sabe, não dá. Tenta deixar o mais claro possível. Se tiver, se tem conhecimento Excel, tá ótimo, já é diferencial. Não precisa ser o software da Índia, por exemplo. A terceira dica, né, ter o pensamento inclusivo já na descrição da vaga, né? Então, a gente fala, vou dar um exemplo sobre linguagem, vou falar disso depois também, mas a gente vê que às vezes a gente coloca lá uma linguagem que é muito formal, ou coloca uma descrição toda em inglês, porque é já da empresa que é global ter a descrição em inglês. Só que às vezes aquele cargo não vai precisar do inglês, precisa de uma descrição total em inglês, né? Ou então ficar usando termos muito específicos da área, enfim. Às vezes não é sobre o pacote Office, por exemplo. É sobre você saber mexer numa ferramenta de organização. Você pode saber mexer no Sheets, por exemplo, e não saber no Office, ou ao contrário, que é mais comum, né? Então, tentar deixar o mais acessível possível para esse candidato, né? A outra questão de recrutamento é onde eu vou anunciar essa vaga, né? Quais são os canais que eu vou anunciar essa vaga? Então, aqui, o que é importante, né? O lugar que eu vou anunciar essa vaga vai atingir os públicos minoritários? Eu vou conseguir atingir aquele candidato que eu quero? Então, eu quero trazer mais... eu quero diversificar a parte etária do meu quadro de funcionários. Tenho muito funcionário jovem, por exemplo, trabalho numa startup, tenho muitos funcionários jovens, e eu gostaria de trazer
40 a mais para minha empresa, né? Beleza. Se eu anunciar essa vaga só no WhatsApp, por exemplo, será que eu estou usando o canal mais adequado? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas e se eu anunciar no WhatsApp, em grupos do WhatsApp, mas também colocar no LinkedIn e em sites de vagas que costumam ser mais utilizados? Então, adequar o canal onde você quer atingir o seu público é muito importante também, né? No Instituto Coca-Cola, onde eu trabalhava, a gente promovia a inclusão produtiva de jovens, né? E a gente trabalhava com jovens que estão em situações vulneráveis mesmo, né? Então, quando a gente falava com empresas, é muito comum que a gente ver essa ideia de, não, mas aí a gente manda um curso online para fazer, faz o processo online. Gente, dependendo de qual diversidade você quer trazer, as pessoas não têm nem acesso à internet, entendeu? Você tem que usar o WhatsApp, por exemplo, como canal, porque no pacote de dados ele é um app que já está incluso. Não adianta você mandar um site, por exemplo, ou você ter que baixar algum aplicativo da sua empresa. Você precisa se adequar às necessidades do candidato que você quer efetivamente trazer para a sua empresa, né? E aí aqui eu trouxe até algumas, se você quiser focar em algum grupo específico, né? Alguns canais que você pode buscar para trazer grupos específicos para a sua empresa, né? Então, se vocês quiserem tirar print depois, não sei se vai ficar tirar foto, enfim. Aqui tem alguns grupos, então eu falei da etária 40 mais, mas tem PCDs, pessoas transgêneras, jovens potência, pessoas negras, mulheres, enfim. É um caminho também bem eficaz, assim, bem eficiente, se você quiser focar em grupos específicos. Você fez uma análise lá no seu quadro de funcionários e descobriu que você precisa focar em tal diversidade. A gente vê o foco em meses, por exemplo, março, mês da mulher, vou trazer mais mulheres para o meu quadro de funcionários, ou novembro, enfim. Fica algumas dicas aqui para vocês. Agora, falando um pouco sobre vieses inconscientes na seleção. Então, no começo aqui, quando eu cheguei, eu pedi para vocês pensarem de onde eu vim, quantos anos vocês acham que eu tenho, essas coisas, e cada um pensou num perfil. Teve gente que deve ter pensado, putz, eu acho que ela é formada em administração, eu acho que ela não é formada, eu acho que ela tem 30, eu acho que ela tem 35. Quem pensou que eu tenho 35, eu já estou muito triste, espero que ninguém, tá? Porque eu tenho 28, só reforçando. Será que ela é mãe? Será que não? Enfim, cada um pensou num perfil específico. E isso é muito pessoal de cada um. Cada um de vocês teve uma construção de vieses conforme o lugar que cada um veio, conforme onde cada um estudou, o contato das pessoas que vocês passaram na vida de vocês. E aí, conforme isso foi construindo, vocês foram criando perfis, né? É natural que a gente crie estereótipos. Vejo uma pessoa X, eu acho que tal pessoa faz isso, eu acho que tal pessoa faz aquilo. Um estereótipo que a gente vê muito no mercado é aquela mulher que é mãe, com certeza não vai ter tempo para a carreira dela. Em algum momento você vai ter que escolher entre sua carreira e seu filho. Estereótipo, não necessariamente é uma verdade, né? Por que vieses inconscientes são muito importantes no processo de seleção? Porque aqui é exatamente nesse momento, nessa etapa, que a gente dá oportunidade para quem realmente precisa, né? A gente precisa equalizar essas oportunidades. Realmente não adianta eu falar que eu quero muito contratar pessoas diversas, que eu quero equalizar oportunidades, que eu quero incluir essas pessoas, se eu, recrutador, se eu como profissional do RH, se eu como líder, não entender que cada pessoa vai ter uma necessidade diferente, não é sobre de onde eu vim, para onde eu vou, é sobre o que eu posso oferecer para a sua empresa naquele momento. Qual é o conteúdo que eu posso trazer? Qual é a perspectiva que eu posso trazer? Qual é o meu diferencial perante todas as pessoas que estão dentro do seu time? Isso que é muito importante quando a gente fala sobre vieses inconscientes. Eu trouxe 4 exemplos aqui de vieses inconscientes. Existem outros tipos, né? Mas um deles é o contraste negativo, o viés de contraste, né? Que é o contraste negativo e positivo entre as entrevistas. Quando a gente tem aquele dia de vou entrevistar 10 pessoas porque eu preciso fechar um processo para a semana que vem. Aí você começa a entrevistar um monte de gente. Aí você tem uma entrevista boa aqui, outra entrevista ruinzinha ali, tal.
Ah, não, vou decidir hoje, preciso entregar o processo semana que vem, então vou definir hoje, vou entrevistar 10 pessoas e vou achar uma pessoa hoje, vou definir para quem vai para a segunda fase. Qual o problema aqui? Você. Você é o problema. Porque completamente você vai mudar a sua perspectiva do primeiro candidato até o 10º. O 10º se ferrou aqui. Porque você começou o dia com a energia lá no alto. Agora, quando você foi entrevistar o 10º, né? Infelizmente, você já vai estar cansado. E numa dessa você tem um contraste. Nossa, a primeira entrevista foi muito boa, mas a última foi péssima. Então, é importante que a gente fique atento a esse tipo de hábitos comuns, né? Então, como a gente pode evitar esse tipo de viés de contraste? Não tomar as decisões no mesmo dia. Por mais que a gente sabe que tem prazos apertados, a gente sabe que é uma pressão no RH, que às vezes a gente tem que contratar para ontem, mas a sugestão é não tome decisões no mesmo dia para não tomar decisões enviesadas, né? Outro viés que é muito comum de acontecer é o viés de atribuição, né? Então, como eu falei aqui, que é aquele viés de estereótipo, né? Então, convivi com uma... Trabalhei numa empresa 5 anos atrás que tinha uma menina de 28 anos, que era mãe de uma menina de 3 anos. Sempre chegava atrasada, nunca entregava as metas. Teve um momento que ela resolveu empreender e sair da empresa. Ela está errada? Não. Mas esse viés, essa construção que você teve com essa pessoa não pode influenciar nas outras pessoas. Eu, no meu caso, sou uma mulher de 28 anos, que tem uma filha de 3 anos, e eu não vou escolher entre minha carreira e minha filha, eu vou fazer os dois. Até onde der, né? Mas o meu objetivo é seguir os dois lados, né? E isso acontece de outras formas, tá? A gente foca muito nesse exemplo de mulheres, mães, mas existem outras questões assim que eu vejo que é muito comum, que a gente nem percebe, mas que também são muito tristes, né? O que eu vejo bastante assim em processos seletivos, pessoas de periferia, principalmente aqui em São Paulo, porque a gente estereotipa muito, principalmente em São Paulo não, mas falando da minha visão como paulistana, né? A gente estereotipa muito a pessoa da periferia, né, que usa X roupa, usa X óculos, tem tatuagem, escuta tal coisa. Gente, os gostos pessoais das pessoas não influenciam no conteúdo profissional delas. Então, não é porque você viu um cara XYZ ou uma menina XYZ que significa que ela não seja adequada para a vaga. O que você está querendo? Você quer uma pessoa que se vista com marcas muito caras para sua vaga, ou você quer uma pessoa que entregue o que você precisa, entregue suas metas, né? Então, cuidado com esse tipo de vieses de estereótipos, né? Então, se você tem alguma dúvida sobre o seu candidato, pergunta. Não assume nada, né? Eu acho que a pessoa não vai ter tempo porque mora longe. Pergunta se você consegue se locomover até aqui, como você vai fazer? Tem alguma coisa que a gente possa te ajudar? Né? Um outro exemplo, viés de afinidade, né? Então, isso daqui é muito comum da gente ver nas empresas, né? Que é o famoso QI, né? O que indica, né? Que também é um viés de afinidade. Quando você convive muito com as pessoas, com certos tipos de pessoas, você tem um tino de buscar essas pessoas que você convive nesses candidatos. Então, se você é uma pessoa que gosta de filmes da Disney, se alguma pessoa falou isso na entrevista, você fala, eu também. É importante isso para minha vaga? Não. Mas eu criei uma conexão ali com a pessoa, né? Eu tenho um Golden Retriever. Eu também não acredito, era para ser. E nem é para ser, às vezes não tem nada a ver o Golden Retriever, entendeu? Então, às vezes a gente precisa se ater realmente nos skills e não no que você pode fazer um grande amigo ali, né? Naquele momento, vocês podem marcar um café, tal, mas os seus gostos pessoais também não podem influenciar nas suas escolhas, tá? Uma sugestão aqui é você dar pesos para as atribuições que de fato são importantes para o cargo, né? Então, é mais importante a pessoa ter conteúdos de diversidade e inclusão, por exemplo, é mais importante a pessoa ter uma expertise em recrutamento e seleção, ou uma expertise em implementação de métricas. Coloca pesos ali. Às vezes você pode precisar de tudo isso, mas é mais importante tal coisa, né? Um outro exemplo, o último exemplo,
é o efeito halo, né? Que é você... Isso também é muito comum em grandes empresas, e isso exclui muitos candidatos, que é quando você ouve durante uma entrevista alguma coisa que te impressiona demais, né? Então, você tem uma vaga, por exemplo, de estagiário, e aquele estagiário fala para você que ele foi fazer um curso no Vaticano que, putz, mudou a vida dele, entendeu? E aquilo te impressiona demais. É importante para a vaga? Não. É um grande feito na vida do cara? Super. Pô, fez um curso no Vaticano, fez um curso fora do país? Pô, que importante. Mas muitas vezes não vai ser importante para o cargo, né? E isso acaba sendo fator de desempate num processo de recrutamento e seleção simples, né? Então, eu tenho 2 candidatos lá. Os 2 sabem pacote Office, os 2 têm experiência com CRM, por exemplo, os 2 têm 5 anos de experiência na área de vendas, só que um deles tem inglês fluente e fez um intercâmbio de 6 meses em Nova York, e o outro teve um job rotation de 6 meses em marketing. Você vai escolher o cara que fez intercâmbio? Não faz sentido. Só porque ele fez um intercâmbio, só porque ele tem um inglês fluente, não é mais válido alguém que se desafiou dentro da própria carreira de ir numa outra área que tem contato com vendas, com marketing, com RH, enfim. Então, é importante a gente conseguir ter esse equilíbrio de fatores. Às vezes, não é sobre o grande feito em si, mas é sobre a construção da carreira, a construção das decisões daquele candidato até aquele momento, né? E esse tipo de situações, se vocês perceberem o que tem em comum entre elas, é que simplesmente nunca vai atingir o grupo minoritário. Não dá para você esperar que alguém da favela de Heliópolis, por exemplo, até dá para você esperar, né? Mas é bem mais incomum, tenha feito um curso em Nova York. Não dá, sabe? Então, exatamente, não dá para você exigir esse tipo de coisa. Então, aqui você acaba cortando muita gente, né? Outra parte muito importante desse processo, né, da parte de recrutamento e seleção dentro das empresas, é de que a gente mantenha um processo acolhedor. Não é só sobre a escolha das palavras, eu falo sobre isso aqui também, mas é sobre como eu vou conduzir o processo como um todo, desde a conversa com os meus colaboradores, até a conversa com os candidatos, até a conversa com quem não passou no processo, até como eu vou reter esses currículos. Se eu precisar buscar outras vagas, eu vou guardar esses currículos com carinho, eu vou simplesmente dispensar pessoas que eu poderia dar oportunidades, né? Então, é muito importante que a gente mantenha essa constância no processo de diversidade e inclusão dentro de recrutamento e seleção, né? Então, a linguagem que eu conduzi na entrevista é clara e adaptada ao meu público, né? Adianta eu ficar falando sobre assuntos que o grupo que eu estou falando, o candidato que eu estou falando, não vai entender, ou eu vou usar termos para um grupo que não exatamente tenha tido contato, enfim. Eu deixei minha linguagem clara, eu vou ficar usando termos, palavras muito difíceis, ou dependendo do candidato que eu estou conversando, né? Aqui é muito importante também. Eu me certifiquei de me letrar, eu consumi conteúdo para falar com essas minorias, porque no Big Brother mesmo a gente está vendo que o quão caos quando você, por mais que você apoie uma causa, você tem um momento ali onde você simplesmente não está se importando em usar o pronome correto. Você sabe como você mina a saúde mental de uma pessoa. Essa pessoa não vai querer entrar na sua empresa. Com razão, ela não vai querer entrar na sua empresa. Então, é muito importante para quem vai conduzir esse processo de seleção, de recrutamento, se letrar, né? Consumam esses conteúdos até para conseguir trazer um processo consistente, né? Não adianta você só querer uma empresa diversa e inclusiva, você também precisa ser o exemplo ali naquele momento, né? Existe algo que eu possa fazer para equalizar a oportunidade? Então, o que eu falei agora sobre o WhatsApp, sobre a gente
tentar equalizar as oportunidades, né? Não, putz, eu tenho um candidato que é muito bom, mas ele não tem dinheiro para pagar o transporte. Será que a empresa não pode pagar um transporte para ele vir? Já que quando ele entrar não vai ter vale transporte? Será que só para o processo? Será que eu não posso adaptar esse processo que seria presencial para um online, por exemplo? Então, começar a validar esse tipo de coisa para equalizar. Às vezes você não precisa seguir o processo que vocês seguem há 180 anos. Às vezes você pode adaptar para trazer mais candidatos diversos, né? Outra parte muito importante, que era uma coisa que eu vivia bastante com os jovens, eu estou incentivando o meu candidato? Eu estou mostrando para ele que tem chances, sim, dele conseguir? Ou será que eu estou usando termos? Ou será que eu estou falando de alguma forma? Ou será que eu estou postando nas minhas redes sociais da empresa linguagens ou imagens de que ele não tem chances, né? Porque o que acontece? No meio do processo, você tem desistência. Nunca vou conseguir trabalhar numa empresa como o X. Eu nunca vou conseguir trabalhar numa empresa tão grande como essa. Não é para mim, né? O meu caminho é ser XYZ, que é o que eu fui, desde pequeno, condicionado a ser, né? Então, é aquilo que eu falei lá no começo. Se a gente quiser mudar o macro, a gente precisa começar pelo micro, né? E aí, como eu falei, são 7 etapas, né, que eu divido esse processo de diversidade. É muito importante que a gente lembre que não acaba aí. Quando a gente fala em diversidade, equidade e inclusão, a gente precisa tirar da cabeça que é recrutamento e seleção. Não é só você colocar as pessoas para dentro. Não é isso. Porque a demanda de desemprego no Brasil é muito grande, sempre vai ter gente querendo entrar, independente. Mesmo que você não siga nada do que eu falei aqui, você jogue tudo no lixo, vão querer pessoas entrar na sua empresa, porque a gente sabe o cenário de desemprego no país. Mas é muito importante que, se você realmente está levando a sério esse processo, você faça além da parte de recrutamento e seleção, né? É importante que você retenha esses talentos, que você dê uma perspectiva para ele. Entrei na empresa, não me senti pertencente, não me senti valorizado, não me senti no meu lugar, não vi semelhantes comigo, eu vou sair, eu vou acabar saindo ou por mim ou pela minha liderança, porque ou eu não vou entregar quanto eu poderia entregar, ou eu não vou oferecer tudo que eu tenho para oferecer, porque a minha saúde mental não vai ficar boa, né? Não vai evoluir. Então, as 2 dicas que ficam para essa parte de retenção é que a gente mantenha o letramento, né? A gente prepare aquele solo, né? Já é importante você preparar antes de você começar o recrutamento e seleção, mas durante esse processo, se você quiser deixar a cultura de diversidade, equidade e inclusão absorta na sua cultura, você precisa ter um letramento constante dos seus funcionários, né? Você precisa fazer com que as lideranças usem os pronomes corretos. Você precisa fazer com que as pessoas não usem expressões que são racistas, homofóbicas, transfóbicas, sexistas. Não adianta você estar num ambiente, vou contratar mais 50% de mulheres no meu quadro. E aí essas mulheres, todas as reuniões são interrompidas, são postas em xeque o tempo todo. Né? Não adianta. Né? Por isso que é muito importante você manter o letramento constante e cobrar esse letramento de todos os seus funcionários, tá? E outra parte muito importante, que é um grande desafio, que a minha sugestão é sempre construir junto com a área de compliance da sua empresa, né? Se tiver essa opção, que é você construir um espaço seguro, né? Você precisa deixar com que as pessoas, esses grupos minoritários, as pessoas que vão se enquadrar dentro do quadro de diversidade, equidade e inclusão, por exemplo, se sintam à vontade a ponto de falar, cara, não me sinto pertencente. Foi exatamente assim que nasceu a célula de diversidade racial na Loft, né? Eu fundei a célula junto com a Maria, que era uma amiga minha da Loft, ainda. A gente tinha um espaço seguro, a gente sentiu ali aquele ambiente onde a gente podia iniciar um projeto, né? E foi exatamente assim, a gente sentou uma para outra e falou assim, cara, não vejo preto aqui. Foi basicamente isso. Não vejo gente aqui que pareça com a gente, sabe? Não sinto que tem essa semelhança. A gente precisa fazer alguma coisa para isso.
Se eu não tivesse aquele espaço seguro, eu ia começar só a me sentir pressionada, eu só ia me sentir deslocada, não ia me sentir pertencente. Eu não ia ter a liberdade de olhar para o lado e ver uma pessoa que eu me pareço e falar isso, falar assim, cara, você não se sente aleatório aqui? Não parece que a gente não pertence a esse lugar? Se eu não tivesse um espaço seguro, mas eu tinha, e por isso que nasceu a célula de diversidade racial na Loft. Gente, por hoje é só. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma questão, estou aqui. Deixa eu pegar aqui. Temos perguntas, sim. Então, acho que a gente... Babi, tem 2 questionamentos aqui bem legais. Vamos ver se a gente consegue trabalhar com os 2, tá? Então, como eu posso melhorar o recrutamento, a atração e seleção de talentos com mais diversidade em uma empresa que é denominada por dominada, né, por homens brancos, héteros e com raciocínio muito enviesado para exatas? Acho que você já trouxe alguns insights aqui, mas vamos a essa contribuição. Vamos lá. O cenário que você me apresentou não é muito diferente do cenário de todas as empresas. Assim, no caso, deve ser 95% das empresas do país. A Loft, inclusive, também tem esse cenário, só que na Loft o quadro de diretoria estavam muito abertos, assim, eles eram super abertos, né? Mas esse é um cenário, assim, é um resquício que a gente tem da construção da nossa sociedade. Infelizmente, inclusive, recentemente eu estava num debate de gênero e eu vi um dado que vai demorar 257 anos para a gente ter equidade salarial entre mulheres e homens. Então, assim, esse cenário que você trouxe, com certeza, é um cenário que vai ficar por bastante tempo. Eu espero que não. Acho que a gente vê uma movimentação e um oportunismo, assim, de assuntos como o que a gente falou hoje. Mas a minha sugestão é sempre se você tem pessoas, né, lideranças, que têm uma visão exata, analítica, traz o dado do jeito oportunista das empresas, né? Não é por responsabilidade social. Tudo bem, não precisa ser por responsabilidade social, mas a sua empresa vai lucrar 30% mais. Beleza, eu sempre falo isso em toda palestra que eu dou. Quem apoia qualquer projeto de responsabilidade social, porque a gente apoia pela causa em si, né? Então, no meu caso, eu falo sobre diversidade, equidade e inclusão nas empresas, mas eu também faço parte dos meus grupos ativistas negros, né? Então, a gente tem essa responsabilidade social, a gente tem esse conteúdo, a gente sabe qual é a importância social do assunto. Mas nesse momento a gente pode e a gente deve ser oportunista. Se você quiser mudar o ponteiro, se você pode fazer alguma coisa sem utilizar o fato da responsabilidade social, usa o dado, usa o número, faz as pessoas entenderem que é importante não só pela questão da sociedade, mas pela questão de movimento. Exato, movimento econômico, né? Eu acho que é minha sugestão. Sem dúvida, sem dúvida. Tem mais uma aqui, vamos lá? Os protocolos, né? A gente segue aqui. Se alguém no perfil de diversidade se esforça bastante, mas tem habilidades ainda a desenvolver, como é possível avaliar esse potencial, né? Sem ser aqui a ótica do viés da cota diversidade? Vamos lá. Assunto delicado, polêmico. Eu comecei falando sobre isso, né? Sobre responsabilidade social, e a gente precisa entender que, assim, quando a gente fala sobre cota, independente se a gente está falando isso dentro de uma empresa ou em qualquer ambiente que a gente frequente, a gente está falando também sobre reparação histórica. A gente está falando sobre pessoas que começaram muito para trás, né? A gente precisa entender esse contexto histórico, porque é o mais justo a ser feito, né? Então, é sempre bom ter isso em mente, sempre bom ter um mindset de reparação social, sobre resgatar o que já é de direito das pessoas, né? E quando a gente fala sobre cota, quando a gente fala sobre essa reparação social, a gente também precisa oferecer dos dois lados, né? Então, se você tem um treinamento, priorize quem precisa mais, priorize quem vai necessitar mais daquele treinamento, quem mais precisa se desenvolver. Não é sobre ter dó, não é sobre piedade, já escutei isso em palestras, não é sobre isso, é sobre direitos, gente. É sobre você realmente equalizar as oportunidades. E para isso você precisa ter um olhar histórico, né?
Então, como eu vou me desenvolver essas pessoas? Do mesmo jeito que você desenvolve as outras. Mas se você entender que essas pessoas não têm a mesma condição, né? Um exemplo claro disso. Pô, eu tenho uma pessoa que está precisando aprender CRM, né? Então, eu uso um CRM lá na minha empresa para guardar as informações, e eu tenho uma pessoa que não faz parte de um grupo minoritário, que, inclusive, chega em casa, tem roupa lavada, mora com os pais, X, Y, Z, teve privilégios a vida inteira, ok. E eu tenho uma pessoa que faz parte de um grupo minoritário e não tem todas essas facilidades, não tem esses privilégios. Se você puder, de alguma forma, equalizar essa oportunidade para a pessoa, então, seja lá como for, se você puder ser uma pessoa mais atenta, se você puder doar mais tempo, se você puder fazer a mais por essa pessoa que não tem, aqui ela não é uma oportunidade igual, não é... a gente não está falando sobre a mesma perspectiva, né? Se você puder fazer alguma coisa sobre isso, faça, né? Então, tenha sempre esse mindset de equiparação, de reparação de direitos e de justiça. Exato. Ai, Bárbara, muito obrigada, né, pelos insights. Acho que você contribuiu muito aqui. Acho que eu levo não só aqui para a gente, né, mas eu em especial levo aqui para minha jornada muito das suas contribuições sobre atração e, né, no momento ali da entrevista. Muito legal. Obrigada, viu? Parabéns.